Chama todo mundo. Quem entrou agora, ou agora ou hoje, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Vamos falar um pouco então sobre minha casa, meu estresse. Virna, por favor, se apresente, diga de onde tu és, o que tu faz, como que as meninas podem te encontrar. Fique à vontade. Tá, joia. Antes de tudo, gratidão pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, conduzindo essa live sobre um tema que é tão importante, né? Principalmente no nosso momento agora, meio à pandemia. Então é sempre bom a gente falar sobre o estresse. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Virna Limonge, eu sou daqui de Brasília e, bom, durante muito tempo na minha vida eu fui uma pessoa que tinha uma rotina pesada, vivia estressada. Eu era aquele tipo de pessoa que tomava bastante café também para poder segurar a onda no trabalho, até que eu acabei adoecendo. Então, passei por um período de depressão e isso também me abriu possibilidades para eu começar a pensar que eu realmente deveria cuidar de mim, das minhas emoções. E nessa caminhada eu me redescobri também. Aprendi a fazer os meus momentos de pausa, aprendi a lidar melhor com as minhas emoções e hoje eu ajudo outras mulheres que têm uma rotina de trabalho pesada, que se sentem estressadas, que se sentem ansiosas, a lidar melhor com esse turbilhão todo. E, bom, é isso, né? Depois, quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser dar uma olhadinha no meu Instagram, o meu Instagram é @virnaterapeuta. Muito bem, que história linda. Superação aí é ótimo. Eu adoro essas histórias de superação porque isso dá aquela vontade, né? E dá aquela certeza que a gente realmente pode mudar, né? Não adianta, né, se colocar no vitimismo e achar que não vai mudar nunca, porque dá para mudar sim, dá para mudar mesmo. E isso é maravilhoso. Exatamente. Então, tá. Bom, para quem já me conhece aqui, me segue, sejam bem-vindas, boa noite. Vamos falar aqui então, começar falando um pouco da casa, como que a casa representa o nosso estresse, né? Como que a casa de certa forma, quando você vai construindo ela, vai decorando ela, ela vai você vai impregnando nela todas as características do que você é e do que você está sentindo. Então, dependendo do momento da sua vida, sua casa está linda, organizada. Dependendo do momento, ela não está. Ela acompanha as suas emoções. Sabe aquela coisa assim, nossa, já estava ruim e piorou? Pô, é bem nessa hora que vai estourar um cano, é bem nessa hora do estresse que vai queimar as lâmpadas, vai dar problema na fiação, no portão, em tudo. Porque você está emanando aquela vibração e a tua casa, de certa forma, e eu já expliquei isso aqui tantas vezes, ela é uma parceira daquelas fiéis. Ela vai fazer de tudo para te mostrar, olha, presta atenção, tem algo errado. Pô, e como que ela chama atenção? Ela chama atenção através do que vai acontecer nela. Ela dá o jeito de queimar uma lâmpada, ela dá o jeito de queimar um eletro, ela dá o jeito de rachar uma parede, de aparecer um mofo do nada. Ela dá um jeito, sabe? E aí as pessoas ficam, nossa, mas já tava ruim, aí foi lá e quebrou não sei o quê, vou ter que gastar mais. Não é. É porque justamente porque a tua casa está tentando te falar, olha, eu tô segurando as pontas aqui já faz tempo, você não cuidou daí, então eu vou ter que ir daqui para te mostrar. E quando você está no estresse, a primeira coisa que aparece, a mais evidente, é a bagunça. É a louça que acumula, a pessoa não consegue dar conta da louça, não consegue dar conta da roupa, é aquela coisa. Você começa a ver pedaços seus espalhados pela casa. É a primeira coisa. Você concorda comigo, Virna? Com certeza. Quando a gente está, de fato, sob estresse, a gente internamente está demandando uma quantidade tão grande de energia que fica difícil manter o foco, fica difícil manter a ordem. E isso acaba sendo um tiro no pé,
isso acaba sendo também um gatilho para mais estresse. Então a gente entra num ciclo muito pesado. A gente queria estar fazendo as coisas, a gente queria ter uma casa bonita, organizada, só que ao mesmo tempo a gente não tira o pé do acelerador. Enquanto a gente continua nesse ritmo pesado, a gente só vai plantando e colhendo mais estresse. Então nisso a gente se sente mais frustrada, a bateria não dura, e aí você realmente não consegue nem organizar as coisas da sua casa e muito menos a parte interna da sua vida mesmo. Exatamente. A- Aqui fora é o que está aqui dentro, né? Não tem como fugir dessa conexão. Às vezes a gente olha ao redor e fala assim, ah, tá legalzinho, tá mais ou meninho, ou tá bom. É difícil ficar naquele momento que você tá assim, tá bom, tá bom. Mas é real. Se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver muita conexão aí. Me traga então um pouco, Vina, sobre as formas de estresse, como que você chama isso, como é que você trata isso, porque a especialista em estresse é você. O espaço é seu. Com certeza. Vamos Deixa eu começar tirar aqui. esses comentários do seu rosto aqui. Joia. Aí. Antes de qualquer coisa, eu queria que quem estivesse assistindo aqui, comenta aqui embaixo. Você se sente estressado ou estressada em algum momento? Para começar. Deixa eu só ativar os comentários daí, né? Pra gente ir olhando. Vamos lá. Quem se sente estressado aí? Quem que tá Coloca aqui embaixo. passando por estresse nesse momento ou já vinha num estágio de estresse? Porque eu acho que esse momento ele só está agravando, né? Mas tem muita coisa que já vinha sendo trazida aí, né? Então, quem que pode falar aí pra gente? Com certeza. Coloca aqui embaixo, só para ter uma noção de como que vocês estão emocionalmente falando. Uma coisa que a gente costuma muito pensar quando a gente fala sobre estresse é que o estresse, ele é o grande vilão da história. Então, nossa, eu não queria me sentir estressada. Estresse é um trem horroroso, eu não quero mais isso na minha vida. Só que a grande verdade é que ele não é de todo um vilão. E eu digo para você o porquê. Eu quero que você imagine que você está agora num safari, por exemplo. Imagina que você está lá se divertindo com sua família e tirando muitas fotos e resolveu do nada aparecer um leão na sua frente. Nessa hora, o teu corpo, ele recebe uma descarga emocional muito grande, muito forte. Teu corpo ali, ele vai começar a descarregar na tua corrente sanguínea cortisol, que também é conhecido como o hormônio do estresse. Ele vai descarregar adrenalina para você, diante dessa situação, diante desse leão, escolher se você vai lutar ou se vai fugir. É como se o teu corpo acendesse uma luzinha vermelha aqui na tua cabeça. E isso é estresse. Então, isso também é um mecanismo de sobrevivência. Então é o teu corpo tentando te ajudar. E a gente acaba achando que o estresse é o grande vilão, mas na verdade não. Ele é um mecanismo de sobrevivência. Só que o grande problema acontece quando a gente está num ciclo tão pesado de trabalho, de volume de informações, né? Se a gente for parar para pensar, hoje em dia nós estamos o tempo inteiro sendo bombardeados com um volume de informações altíssimo que a gente não consegue processar. Se a gente for olhar uns anos para trás, a gente não tinha. Na minha época de estudos, por exemplo, a gente tinha que pesquisar as coisas no livro, não tinha internet. Então, o volume de informação era muito menor. Então, isso acaba também trazendo estresse pra gente. Então, recapitulando aqui, o que acontece com o seu corpo? Ele recebe essa descarga hormonal. O problema acontece quando você está sob estresse diariamente. Porque é como se o teu corpo estivesse enxergando um leão por dia. O teu corpo ele não sabe diferenciar o que é de fato um perigo real e o que ele não é. Então, quando você está
fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Você está processando aqui a sua caixa de e-mails, o teu chefe está te pedindo um tanto de coisa, você está no WhatsApp, e aí você está no seu home office, mas também precisa dar atenção para o teu filho. Quando você está nesse turbilhão todo, você também está sob estresse. Então, a gente não consegue eliminar o estresse da nossa vida. Não tem como a gente fazer isso. Né? Inclusive, falo muito isso dentro do meu Instagram, nos meus atendimentos, porque o que eu mais escuto com frequência é: não, eu quero eliminar o estresse da minha vida. E a verdade é que a gente não vai eliminar. Esse estresse, ele vai continuar existindo. O que muda é como que a gente age perante a ele. Como que a gente filtra esse estresse. Então, é essa chavinha que a gente vai começar a virar aqui nessa live hoje. E aqui a gente está falando bastante sobre o estresse no contexto da casa. Porque o que acontece no trabalho a gente traz para dentro de casa também. É isso aí. É interessante que o estresse tem até a mesma pegada do medo, né? O medo também ele é muito essencial. As duas coisas estão tá super conectado, né? O medo ele é super essencial para a nossa sobrevivência. É algo que sempre, nas doses corretas, traz um benefício enorme. Só que quando perde ali a linha, sobe, aí é que vem o desequilíbrio. Muito bom. E como que eu identifico se eu estou ficando mais estressado ou menos estressado? Como é que eu sei que é só um pico ou é aquela coisa assim, estou sempre no estresse? Como é que eu faço? Como é que a gente mede, não é verdade? Isso. É uma coisa que eu gosto de falar bastante, antes de dividir, né, um pouquinho desses sintomas que o estresse traz para a nossa vida, desses efeitos que a gente consegue perceber na nossa rotina, é o quanto que isso afeta a gente. Então, pensando aqui numa metáfora, você deixaria o seu carro ligado, parado ali, dentro da garagem, durante toda a noite? Você deixaria o seu carro lá funcionando assim? À toa? Muito provavelmente você vai me dizer que não. E é isso que a gente está fazendo praticamente diariamente com a gente, com a nossa mente. Se a gente parar para pensar, esse carro que fica lá dentro da garagem, ele está não só desperdiçando combustível, mas também a bateria dele vai embora muito mais rápido. Então é muito comum quem está passando por um período de estresse muito intenso se sentir exausto. Aquela sensação, aquele esgotamento físico e mental também. Então esse é um dos primeiros sinais que a gente começa já a perceber. Não é aquele cansaço de, poxa, tive uma semana muito corrida, preciso desacelerar, preciso descansar um pouquinho. É um cansaço que não passa. E você percebe isso nitidamente se você se alimenta bem, se você dormiu bem, se você conseguiu descansar ali durante o final de semana, mas chegou segunda-feira, parece que a sua bateria não recarregou. Então esse é um dos sinais. Eu separei alguns outros também para dividir com quem está assistindo aqui a nossa live, para que você também possa perceber esses sinais que muitas vezes passam desapercebidos na nossa rotina. Então, tô com dor de cabeça. A pessoa vai e toma um remédio, mas ela não parou para pensar que essa dor de cabeça, a causa, pode estar associada com esse período de estresse, esse período de atividade mental muito intensa. Então esse é um dos sintomas também desse nível de estresse elevado. Além da dor de cabeça, irritabilidade. Então, lembro até da época que eu estava nesse turbilhão todo. Eu sou uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito serena. Nesse meu período de pico do estresse, e que eu não sabia que eu estava chegando ali, o meu pavio estava curtíssimo. Então sabe quando qualquer coisinha vira um motivo para você explodir? E a tua reação é muito desmedida, é muito além do tamanho do problema que apareceu. Então, por exemplo, um pedido de ajuda pode virar um motivo para você se estressar, para você
se irritar. Então, alguém que de repente te olhou torto, te dá uma irritação. E é uma irritação que pode, às vezes, acabar salgando a tua tarde inteira, salgando a tua produtividade. Então, irritabilidade é muito comum também para quem está ali no pico mesmo do estresse. Uma pequena coisinha, você já explode. Outro ponto também que você pode observar aí na sua rotina é um baixo limiar para frustração. Então, sabe aquelas coisas que você planejou e que aconteceram diferente do que você imaginava? Você acaba Não ficando consigo. Frustração, irritado. né? Exatamente. Vem a frustração, só que você não consegue lidar com essa frustração. Você acaba caindo na reclamação, você acaba, às vezes, até ali tão imerso nessa situação que você não consegue mais trabalhar. Teu foco vai embora. Então, vale também para aquele tipo de situação onde você fez um pedido para alguém e aquela pessoa te disse não. Você estava jurando que ela ia te dizer um sim, que ela ia te ajudar, que ia acontecer uma live em conjunto, deu um não. Não vai acontecer. É Nossa, estresse. Aliás, pro virou. pessoal, eu lembro, agora você falou de uma situação, eu lembro de uma vez que eu também passei por um estresse, alguns anos atrás, e eu estava no estacionamento do supermercado. E eu vi uma amiga lá do outro lado. E aí eu lembro que eu olhei e esperei que ela me cumprimentasse, mas eu acho que ela não me viu. Ela virou e saiu. Gente, o que eu sofri, porque eu achava que o problema era comigo. Sabe aquela coisa assim, eu tenho certeza, hoje analisando, eu tenho certeza que ela não me viu. Mas naquele momento o estresse era tanto que ela não gosta de mim. Sabe que vai criando aquele monte de coisa? Exato. Aí a cabeça vira uma coisa, já tá bagunçado, né? Aí se alimenta a cabeça com mais coisas ruins. Ah, porque ninguém gosta de mim, ah, porque dá tudo errado, ah, porque isso, ah, porque aquilo, e E aí vai você pro... pode ter um pensamento acelerado nesse contexto. Então você começa a pensar uma série de coisas que não tem nada a ver, que não são condizentes com a realidade. Então Totalmente fora. ela não gosta de mim, ela não é mais minha amiga, nossa, eu realmente devo ser uma pessoa péssima, e por aí vai, a mente vai embora. Eu digo que nesses momentos, assim, parece que a nossa mente é um foguete. Ela vai. Uhum. E a gente precisa Vai. pegar ela de volta. Então, para quem está assistindo a live agora, acho que é até bacana a gente fazer um checklist aqui. São 5 sintomas principais. Na verdade, esses aqui são os mais severos. Então, a gente pode fazer esse mini teste. Observa. Eu vou repetir aqui esses sintomas para o pessoal poder ir marcando aí quantos pontos cada um fez. Pode Vamos lá. ser? Então, vamos lá. Primeiro, essa sensação de esgotamento físico-mental. Essa exaustão que não vai embora. Então, já marca aí um ponto se você está percebendo isso aí no seu dia a dia. 2, irritabilidade. Vamos lá. Eu sou um dos dois, eu vou colocar meio de cada aqui. Não vale botar meio não, é sim ou não. Irritabilidade. Tem ou não tem? Então você está se Não, percebendo mais irritada? Você está percebendo que seu pavio está curto? Você não, tem até que menos não. paciência? Então, se sim, marca mais um pontinho aí na nossa lista. Terceiro, baixo limiar para frustração. Como que você está lidando com as coisas que são diferentes do que você planejou? Você está sabendo lidar com esses imprevistos, com os nãos? Como é que tá isso aí? Você consegue gerenciar, você consegue administrar? Ou isso realmente está sendo algo pesado? Eu acho que Então, essa pandemia também tem sido bom para ensinar todo mundo, aprender ali a trabalhar isso, porque tá tendo que se adaptar aqui a coisa, né? exatamente. A gente está num contexto onde a gente mais do que nunca precisa trabalhar as frustrações. Porque Tem que dar a volta. a gente até imagina como que vai acontecer, mas a gente não tem controle nenhum de quando tudo realmente vai voltar ao normal. Então a gente precisa ser flexível também. Então, esse mais um ponto.
O outro, impulsividade. Esse eu tinha esquecido de mencionar. Então, sabe aquela coisa do bateu, levou? Pessoa foi ríspida com você. Então, isso acontece muito dentro de banco. Quando você fica lá esperando durante meia hora e você tá num período já estressado, você já vem de outras coisas, a pessoa foi meio rude com você, você vai e devolve. Então, você acaba sendo impulsivo. Primeiro você reage, depois você processa, depois você pensa e geralmente você se arrepende do que você falou. Ou de como você agiu. Você fala assim, nossa, realmente, a bolsa do supermercado não tinha nada a ver com o que aconteceu no meu trabalho. O pessoal aqui em casa, acabei sendo meio grossa, mas foi uma coisa do trabalho, era meu chefe. Então, Exatamente. vale a No pena ficar de olho. trânsito também. Trânsito é fantástico pro bateu, levou. A pessoa te deu uma fechada, você já quer ir atrás. Nossa senhora, vira um babado. Então, é um sinal também de que esse nível de estresse está alto, ok? E por fim, pensamento acelerado. Quando você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, como é que está essa velocidade desses pensamentos? Você consegue ter minimamente uma ordem? Você consegue estabelecer essas prioridades do que vem primeiro, o que vem depois? Você consegue nadar nessa tempestade? Ou você é tomada ali, entra no olho do furacão e seja o que Deus quiser? Deixa Tá? Então levar. são 5 pontos. Quem sentir, compartilha aqui embaixo pra gente saber como é que vocês estão aí, quantos pontos você fez no teste. Para cada resposta sim, um pontinho. E ao todo foram 5 sintomas que a gente analisou aqui, como que eles podem se manifestar no seu dia a dia. Acima de 3 já é um risco. Acima de 3 já tá muito perto Ah, tô do de teu pico. boa. Eu tô de boa, já trabalhei bastante isso em mim. Vamos ver aqui quem tá aqui, quem que pode me dizer. Márcia do céu, você fez 5. Vamos cuidar aí, Márcia. Massinha, eu vou te dar spoiler, ele vai ter uma dica bem legal aqui pra gente começar a gerenciar esse estresse, tá? Vamos lá, no final, só surpresa boa. Acompanhe a live, esse diálogo até o final. Vai valer a pena. Mas é interessante como o estresse ele vai, né? Ele vai vindo, né? A gente não para analisar, a coisa assim já tá vindo, e a pessoa não a gente não foi treinado, na verdade, né? Que eu acho que isso deveria ser um treino desde a gente, né? Desde o momento que a gente nasce, um treino para nos conhecermos, nos sentirmos. E a gente nunca foi treinado para isso. A gente passa depois de um tempo, né, que a gente acorda para isso e começar a se perceber. Só que daí a gente percebe assim, eu tô há, sei lá, 10 anos carregando esse estresse. Né? Porque não é uma coisa assim de ontem para hoje. É uma coisa que normalmente ela é muito longa, vem acumulando, acumulando. Aí eu acho, eu tive um problema, eu acho que eu resolvi o problema, mas esse problema, se eu lembrar, ele tá dentro forte ainda. Então você acumula aquilo, você põe outra coisa, aí você vai só, né, colocando as coisas para dentro, vai empurrando. E lá dentro tá louco querendo sair. Que aí na minha visão, né, tudo isso é um motivo para você vindo com esse estresse, vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando, e uma hora ele vai vir. E aí, às vezes, esses pequenos detalhes lá no trânsito, é no chefe, é com o filho, é com o marido, é com a toalha que fica fora do lugar, é aí que o negócio vem. Exatamente. Você falou absolutamente assim, tudo. A grande verdade é que a gente se preocupa muito com as doenças do corpo físico. Mas a gente esquece que esse estresse que a gente está negligenciando ali diariamente, que a gente não quer olhar para ele, que ele também pode se tornar uma doença. Uma doença que É vai ele que vai te desencadear somatizar. uma série de somatizações. Então, para quem não sabe o que é isso, somatização são doenças que vão se manifestar no teu corpo físico, mas têm uma origem emocional. Então, por exemplo, esse período de estresse, né, se isso é comum para você, para o seu dia a dia, pode ser que você apresente ali uma sensação de taquicardia.
durante esses momentos mais pesados. E aí você vai olhar para você e muito provavelmente você vai procurar um cardiologista, você vai achar que tem alguma coisa de errado com o seu coração. Aí você vai fazer os exames e não vai dar nada, seu coração tá tudo bem. Por quê? Porque a origem dessas palpitações é o teu estresse. E exatamente. E a mente estressada, fora tudo isso que a gente vem conversando aqui na live, que eu já expliquei para vocês, ela é mais favorável a desenvolver essas doenças emocionais. Então, sabe aquela pessoa que ela tem enxaqueca praticamente todo dia? E aí todo dia ela tá lá, tomando comprimido. Tomando remédio. Exatamente. Ou aquele tipo de pessoa, às vezes, que sofre muito. Intestino, de irritação. Ela come, mas tudo ela passa mal. Principalmente se ela tiver ali num período muito turbulento. Aí essa pessoa, ela toma um remédio para poder dar uma tranquilizada. Melhora. Volta e meia, lá estão os sintomas. Então, assim, a gente precisa ficar muito de olho, porque eu sempre gosto de dizer que a gente vem para esse mundão, mas a gente não vem com um manual das nossas emoções. E ninguém ensina a gente a construir também. Então, lá na época da escola, a gente aprende português, matemática, a gente aprende física, a gente aprende aquele par de matéria. Só que a matéria principal, que é você, a gente não aprende. Isso vai ficando para depois. Então a gente sai do ensino médio, a gente sai da faculdade, a gente é graduado, especialista, tem gente que tem mestrado, doutorado. Só que em termos emocionais, a gente ainda é uma criança, a gente não aprendeu a olhar para isso. Super frágil. Porque, exatamente, a gente está num estágio muito inicial de como lidar com as nossas emoções. E como eu já falei aqui para vocês, o estresse, ele vai continuar presente na nossa rotina. A gente que precisa aprender a gerenciar esse estresse, para não sentir esses efeitos, para essa luz vermelha não ficar o tempo inteiro aqui acesa no topo da nossa cabeça. Então é o exemplo que eu falei para vocês do carro que fica lá na garagem, ligado, durante toda a noite. É isso que acontece com a sua mente, quando ela está sob estresse. Então imagina o quanto que é pesado para o seu corpo estar sob estresse diariamente. Ele gasta muita energia. E antes de você chegar no seu auge, no seu pico de estresse, antes de você de fato explodir, ou de repente até desencadear um processo de depressão, que é o último estágio de dor, né, da parte humana mesmo, é o nosso último estágio mais pesado. Antes de você chegar nesse ponto, o teu corpo ele vai te dando uma série de sinais. Sim. Só que a gente na correria do dia a dia, a gente não vê. Então, a gente acaba deixando para depois essa dor de cabeça. Não, tá tudo bem. Ou você pode falar para você igual eu falava para mim mesma. Não, isso aqui é só uma fase, viu? Vai passar. É só uma fase. Vai passar. Com o tempo passa. Ah, passa sim. Passa, fica mais forte. Passa e você vai colocando cada vez mais coisa embaixo do seu tapete e aí depois você explode. Então, um belo dia, do nada, alguém te olhou torto e você explodiu. Porque ao longo de meses, às vezes é um processo de anos, você veio acumulando esse estresse. Você foi colocando esse estresse embaixo do tapete. E falando assim, como o estresse é um importante aliado. Porque se você perceber que, tipo assim, a coisa está acontecendo, eu tô no estresse, aí eu começo a guardar. Eu não olho porque está acontecendo, só vou guardando. Se eu deixar isso ali, isso vai... É aqueles dois caminhos, ou vai para uma depressão, que é uma doença, ou vai para outras doenças físicas no corpo. Então, assim, o destino após realmente o estresse não controlado ou não trabalhado é bem cruel até, né? Se a gente for olhar assim. Então, ele se torna, eu acho que um agente importantíssimo de defesa do corpo, se a gente puder prestar atenção e resolver. Exatamente. Inclusive, já fica a dica aqui para vocês que estão assistindo.
essa live. O primeiro passo é você começar a entender o que está te gerando esse estresse. E você vai perceber que esse estresse, ele pode ser tanto interno ou externo. Interno é aquele estresse que você mesmo está sendo o ponto de partida. Então, sabe, por exemplo, aquele tipo de pessoa muito agitada, dinâmica, que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo? Mesmo sem querer, ela pode acabar colocando mais lenha na fogueira e se colocando em um espaço de estresse. Então, esse é um tipo de estresse que vem de você. Você está sendo o ponto de partida. E esse é o primeiro ponto que você tem que avaliar. Está partindo de você? Ou não? Você pode falar, Virna, esse estresse ele vem de fora. Assim, trabalho num ambiente muito pesado. Então, por exemplo, eu tenho algumas colegas que trabalham em hospitais, delegacia, né, que são, de repente, bombeiros, profissionais da área de saúde em geral. O ambiente é muito pesado. Ninguém chega numa delegacia, por exemplo, para dar notícia boa. Não. É sempre problema. Então, diariamente, ela está sob estresse. Então, ela precisa aprender a lidar com isso. E é um estresse externo. Então, esse é o primeiro ponto. Começar a perceber. Esse estresse está vindo de mim? Eu estou sendo o ponto de partida ou é algo que vem de fora? Tá? Quem quiser pode até pegar papel e caneta. Eu acho que vale super a pena para depois lembrar. A gente está fazendo aqui o início de um mapeamento emocional para que você consiga processar melhor esse estresse. Porque na correria do nosso dia a dia, a gente não processa. A gente vai ali no piloto automático e dificilmente a gente para olhar as nossas emoções com tanta clareza. E esse exercício ele vai te ajudar a entender melhor o seu estresse. Não é o meu, não é o da Erenice, é o seu, dentro do seu contexto. Tá? Então, quem quiser, vou dar até uns minutinhos para eles pegarem, acho que papel e caneta, e enquanto isso a gente vai trocando umas figurinhas aqui, né? O que você acha? Tranquilo, vamos lá. Você está falando, eu estou tentando aqui buscar em mim. Você já está Quando a fazendo seu gente, mapeamento aí, né? claro, estou aproveitando aqui. Né? No início da pandemia, até foi um momento bem estressante aqui. Só que depois fui trabalhando as minhas emoções, até porque eu tenho duas crianças, e criança em casa, tá sendo estresse, as aulas online, é uma maravilha. Então a gente foi aprendendo a conviver. E sempre que surgiu esses momentos de estresse, como, né, a gente já tem esse conhecimento de olhar, né, para as emoções, né, que a gente já começou a desenvolver esse treino, então a gente olhava, nossa, por que é que eu estou estressada? Sempre a gente parava, vamos ver, por quê? O que está gerando isso? Tentando conversar com as crianças também, não, por quê? Ah, mas é por causa dela. Eu falei, não, tem certeza que é porque a irmã sempre é a culpa da irmã, né? Então, assim, ainda tem certeza que é por causa dela? Será que não é outra coisa? E aí eu ajudava elas a realmente encontrar da onde que vinha, sabe? Então eu tento, né, colocar para as minhas filhas até, para elas começarem já ter esse treino de buscar. O problema não é exatamente esse, vamos buscar um pouquinho mais, que o problema ele está um pouquinho além. E eu acho que isso também faz elas pensar. E no momento que a gente pensa um pouco, a gente só de trazer à tona o real motivo, né? Quando a gente encontra, já alivia de uma maneira muito grande. E esse controle aqui tem sido muito importante, porque depois do estresse inicial, a coisa começou a ajustar bem. Então eu vejo assim que aqui em casa foi muito importante a gente parar, conversar, vamos pôr em ordem, vamos realmente descobrir o porquê. E aí a gente, por exemplo, a minha filha, a mais nova, ela é muito emotiva, então ela sentiu muita falta dos coleguinhas, ela é sinestésica, então ela gruda em mim o dia inteiro e ela queria abraçar os colegas. Então, assim, foi uma das dores dela que a gente teve que lidar, suprir aqui em casa. Mas
Ela não percebia isso de início. Então, é sempre aquele olhar para dentro, mas sem muito porquê, mas sim o que é, né? Vamos olhar, vamos buscar. Exatamente, e começar a entender, né? Vem de mim, eu tô sendo o ponto de partida desse estresse, ou não tá vindo de fora, né? A partir disso, você vai começar a entender até onde vai a tua responsabilidade nesse teu grau de estresse. Você vai perceber que tem muita coisa que vem de você, que você está sendo o ponto de partida desse estresse. E a partir daí, você também começa a filtrar. Opa, peraí, eu não quero ir por aí. Eu não quero viver nesse turbilhão todo. O que eu posso fazer para ajustar? E aqui vem a segunda dica. Essa dica ela vai principalmente para dentro desse universo onde o estresse vem de fora, tá? Então vamos pensar que hoje a gente está na live falando sobre a relação entre o estresse e casa. Então quem nunca passou por aquele aperto básico de vou sair, estou atrasado, onde está a minha chave? É batata. E parece que a chave ela sai correndo na hora que você mais precisa dela. Ela vai Então, pulando. assim, exatamente. É uma situação que gera estresse. Então, se você vai sair sozinho, você acaba saindo brigando, você provavelmente vai perder essa chave no dia que você precisa chegar mais cedo no trabalho, e aí você vai pegar um senhor trânsito, já vai chegar lá indignado, cuspindo fogo, teu chefe que nunca chega cedo, naquele dia ele tá lá e ele viu que você chegou atrasado e por aí vai. Então a coisa começa a ganhar uma proporção enorme. Ou se você tá com a sua família, acaba tendo uma discussão ali, onde está a tal da chave? Marido e mulher ficam discutindo, a chave não aparece, o jantar que eles iam fazer depois começa a babar. Então, de duas formas, são situações que causam esse estresse, que geram esse turbilhão emocional. E aí a gente tem que parar para pensar no que a gente pode construir em termos de antídotos para esse estresse. A gente também pode. Então, considerando esse contexto da chave, que tem tudo a ver com a casa, com organização, o que poderia ser feito? No lugar de reclamar toda vez que a chave não está lá. No lugar de reclamar que você chegou atrasado porque você passou tempo procurando essa chave. Então, um possível antídoto, por exemplo, para essa situação seria deixar a chave no mesmo lugar. Não precisa você construir o paraíso das chaves. Pode ser ali um cantinho. Coloca numa bandeja, coloca pendurada na porta, mas sempre no mesmo lugar. Então, por que a Virna está falando isso? Porque muitas vezes, queridos, pequenas atitudes que a gente vai ajustando na nossa rotina aliviam muito o nosso nível de estresse. E aqui é só um pequeno exemplo. Eu tenho certeza que várias outras dinâmicas acontecem dentro da casa de vocês e que geram estresse. Então, outro exemplo básico aqui, guarda-roupa bagunçado. Casais, então, que dividem o mesmo closet, o mesmo guarda-roupa, mais ainda. Gera estresse. Principalmente se um dos parceiros é mais organizado e o outro mais bagunceiro. Então, observe essas situações que são externas e comece a pensar em antídotos. Aqui a gente pensou em um antídoto que poderia ser colocar essa chave no mesmo lugar. Mas tem várias outras coisinhas que a gente pode começar a ajustar. Então, anote aí. Primeiro, esse estresse, ele está vindo de dentro? Ele é interno? Ou ele é externo? Se ele for externo, comece a observar o que te causa mais estresse. E comece a pensar nesses possíveis antídotos, mas coloque no papel. Não fique só no nível de pensamento. Quando você traz para o papel, você não só visualiza melhor esse estresse, mas você também aumenta o nível de consciência e de responsabilidade para você lidar com esse estresse.
E outra coisa, assim, você trazendo aqui, como é simples, na verdade, né? Às vezes eu vejo muito nos atendimentos as pessoas, ai, eu quero, sabe, vem em busca de algo grande, às vezes de algo milagroso, de algo enorme, mas realmente é nos pequenos detalhes que a gente vai transformando tudo. Essa colocação que você fez da chave é muito interessante para as pessoas só pensar nisso aqui. Todo dia elas levantam, tal, pega, vai trabalhar, né? Chegou no final do dia, elas voltam para casa, né? Todo mundo sabe aonde é a casa delas. É o local onde elas vão estar tranquilas. E quando você tem uma casa, todos os seus objetos que estão distribuídos pela casa, é como se fossem pequenas pessoinhas que estão lá e que elas deveriam ter o local delas também voltar. Cada objeto tem a sua casinha. Por exemplo, eu tenho aqui o meu caneteiro, né? Então, esse lugar desse é aqui dentro. Então, é a casa do meu lápis. Então, se você pensar que você tem uma casa para voltar, os objetos têm uma casa deles. Se você conseguir colocar na sua casa cada objeto, criar esta casa dele, você não precisa entrar também no estresse de ser, né, extremamente rígida e controladora. Mas é assim, extremamente um diminuidor de estresse. Colocar lá, e eu falo porque eu já trabalhei com personal organizer. Então, a gente colocar aquelas etiquetas. Aqui tá a toalha de banho, aqui tá a toalha de rosto. E tem que colocar por etiqueta, porque homem, principalmente, não consegue entender a dinâmica da diferença onde é a toalha de rosto é de banho. Então, É tudo a mesma coisa. Ele tira 15 toalhas de rosto, joga tudo no chão para achar uma de banho. Então, quando a gente pega e coloca lá, assim, tudo, dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas depois, o resultado é muito positivo. Sabe? É aquela coisa, não vou mais me preocupar. Tá lá. Até às vezes na geladeira, porque não tem aquela história que o marido abre a geladeira, cadê a margarina? Não tá. Ela tá lá na frente, né? Só que ele não vê. Então, às vezes, só colocar, ó, a margarina vai estar sempre nesse lugar. Você vai facilitando. E outra coisa, quando a gente, olhando para a parte energética também da casa e dos materiais, quando você vai e faz uma viagem longa, a coisa que você mais quer é voltar para casa. Né? É a viagem dos sonhos, pode ser a viagem dos sonhos, mas o que você mais quer em uma viagem é voltar para casa. Então você gera uma energia em torno de você de voltar para casa. Com os objetos acontece a mesma coisa. Os objetos também emanam energia e eles também sabem onde é o local deles e eles também querem voltar para casa. Então, se você deixa os objetos todos espalhados pela casa, vai gerar uma energia ainda mais agitada dos próprios objetos, querendo buscar a sua casinha. Então, isso, querendo ou não, também afeta, vai fazendo aquele bolo de neve, tá? Energeticamente e atingindo as pessoas, e aí a pessoa tá no estresse, a casa tá no estresse, tá tudo no estresse. Então, organizar a casa é demoradinho, é chatinho, tá? Somos todas mulheres aqui dentro, eu acho. Né? Que é uma tarefa mais feminina, né? Mas é importantíssimo. A quantidade e colocar em ordem as tarefas que você vai fazer. E principalmente comunicar o outro do que você vai fazer. Tá? Porque não é só para mim, é para mim e para o outro. Então, isso diminui muito. Até mesmo no trabalho. Como que você vai colocar isso para o outro, né? Então, são coisinhas, na verdade, bem simples que você tem que considerar no seu dia a dia. Porque com a junção desses pontinhos simples dá um resultado lá na frente. Então, assim, não queira começar, né, com aquela coisa gigante, mas sim com os detalhes. Eu sou muito disso, de o simples faz toda a diferença. Não descartem
o simples. Eu sempre toco muito nisso, assim. Sem dúvida, são pequenos passos que vão sendo construídos diariamente. Você não precisa querer fazer uma grande mudança do nada. Você não precisa, por exemplo, olhar para o seu guarda-roupa e falar, amanhã eu vou arrumar ele inteiro. Não precisa. Você pode começar com uma gaveta. A gaveta que é mais problemática. A gaveta que te gera o estresse porque tá bagunçado. Então, pensando aqui na gaveta, pode ser a gaveta de meia. Você nunca acha o par da meia. E aí você fica um tempão procurando, isso atrasa você sair. Então você, no lugar de sair tranquilo, bem-humorado, você já acaba saindo com a cara amarrada, com a cara fechada. Isso não é legal. Não é legal pra você, não é legal pra quem tá junto. Então, assim, comece pequeno. É como a Erenice falou. São pequenos passos. Veja o que mais te incomoda. Então, hoje, dentro da sua casa, qual que tem sido a maior fonte de estresse? É a cozinha? Então, o que que é? Então, é a despensa. Vou começar a olhar para a despensa. E separe um tempinho do seu dia para se dedicar para essa atividade. Pode ser que no começo exista uma certa resistência. Ainda mais se for algo que está muito bagunçado. A nossa tendência é olhar para aquilo e sair correndo. Deixar para depois. Deixa para depois. Então, E você esse fala depois assim, não olha... chega. A gente acaba se sabotando. Então, você vai olhar para aquela despensa, você vai falar assim, então, amanhã, viu? Amanhã eu começo e aí eu vou organizar tudo. Aí amanhã chega, aí você fala, não, mas hoje eu tô cansada. Sexta-feira, eu mereço descansar. Vou fazer no sábado. Aí chega o sábado, chega o domingo e essa despensa ela continua lá bagunçada e sendo uma fonte de estresse para a sua vida. E não precisa ser assim. Continua alimentando o estresse. Faça devagar, né? E escolha um tempo na sua rotina e realmente cumpra esse compromisso de começar essa organização. Comece pequeno. Evite cair naquela também de, então eu vou organizar minha despensa, mas para eu organizar minha despensa, eu preciso comprar 3 cestos, mais não sei quantos potes, mas assim, eu não tenho dinheiro agora. Então, o projeto da despensa vai ter que esperar. Sabe quando a gente fica arrumando pretexto para deixar para depois? Então, Erenice que é personal organizer, que já trabalhou com isso, sabe o quanto que a gente fica arrumando argumento para si para deixar isso de lado. Então, de certa forma, acaba sendo um mecanismo do teu cérebro para te proteger, porque ele sabe que ali ele vai gastar muita energia. Então, eu nem te conto o que ele vai... forma aqui dentro. Exatamente, eu nem te conto o que ele vai preferir. Se vai ser um Netflix ou se vai ser arrumar a dispensa. Você não vai pensar 2 vezes. Aí a pessoa vai lá, tô com um problema aqui, preciso resolver. Ah, não, mas terapia não vou fazer terapia não. Eu aguento mais um tempo. Aí vai lá mais um tempo, daqui a pouco já tá lá com aquelas pilhas de caixa de remédio, né? Porque ela tá tomando remédio para poder aguentar o tranco, né? Para não tocar naquela feridinha que tava lá atrás. Lá atrás ela ainda era uma feridinha. Aí com o tempo, desculpa, mas ela vai virando pedra, né? Então, assim, não guarda não, gente. Não deixa para depois, não. É uma coisa que vocês têm que ver, porque se doer ou se você não resolveu, ela só vai virar pedra. Para depois você mexer, vai ter que doer mais. Exato. E o pouco que você faz hoje é melhor do que o muito que você não faz. Então, que seja uma gaveta, que seja uma coisinha. Então, hoje você gostaria de ter, por exemplo, um suporte, tomando como exemplo a chave que a gente estava comentando. Você gostaria de colocar ali um suportezinho pintado à mão, todo fofo. Tá, mas isso não é possível agora. O que é possível agora? Então eu vou pegar uma bandeja que eu tenho e vou colocar lá a chave no mesmo lugar. Como eu gostaria que fosse? É o ideal? Ainda não. Mas é melhor do que você passar estresse procurando essa chave todo dia. Então comece, não espere o amanhã, o depois de amanhã, que geralmente nunca chega. E existe uma tendência muito grande de que não chegue. Você vai encontrar coisas mais legais para fazer. Essa parte de organização que a gente está comentando aqui, tem muitas tarefas que eu chamo de tarefas chatas. E essas tarefas, elas costumam estar ligadas com a parte de organização. A gente acha incrível quando está pronto. Mas o difícil é começar.
É isso aí. A gente sempre está arrumando outras coisas que acabam sendo prioridade. Então, se realmente você percebeu que a sua despensa, a sua gaveta, a chave estão sendo uma fonte de estresse muito grande na sua vida, então prioriza isso. Do fundo do coração, não espera viver com essa luz vermelha ligada o tempo inteiro na sua cabeça para você explodir. Não precisa ser assim. Começa a gerenciar esse estresse de agora. E começa a olhar para a sua rotina com esse passo a passo que a gente comentou aqui nessa live, para ver de onde que vem esse estresse. É de dentro? É de fora? Se for de fora, o que eu posso fazer? Quais são os antídotos que eu posso criar? E observa também quais são os sinais que o seu corpo te dá. Porque como a gente falou aqui, não é do nada que você tem uma crise, não é do nada que você explode. Foram várias coisinhas que você foi guardando. Então, quais são os sinais do teu corpo? Eu sempre digo que a gente só gerencia aquilo que a gente conhece. Então, se você não sabe que você está sob estresse, que você está sob pressão, você não consegue perceber esses sinais do teu corpo, como é que você vai gerenciar tudo isso? Não tem como. Então, perceba esses sinais também do estresse ao longo do seu dia a dia. E aqui a gente falou sobre vários deles. Fique de olho. Perceba quando que você está aumentando esse nível para sempre, na medida do possível, ir retornando para o seu eixo. Uma coisa que acho que é uma palavra que pode ajudar muito nessa questão do estresse é a atitude, né? Porque a gente às vezes vê, tá, né? A gente é consciente de que tem que fazer. Então, a atitude pega e faça. Porque esperar, às vezes, muitas vezes a gente espera, né? O outro faz, né? O outro faz. Desculpa, mas o outro não vai fazer. Né? Principalmente se for para, né, se tiver relação aí com você. O outro jamais vai fazer, seja quem for o outro. O chefe, o parceiro, o filho. Né? Então, é a atitude de você pegar e se ver a coisa, pôr no papel, super concordo com você, põe no papel, você já se compromete, você tem que fazer isso mesmo, listar tudo que você tem que fazer e começar. E eu acredito que começando pela coisa mais simples mesmo, é essa gaveta, sabe? É essa gaveta que vai mexendo. Até a gaveta, só trazer um ponto, por que é tão difícil mexer nessas gavetas? Às vezes a pessoa prefere arrumar uma despensa do que arrumar uma gaveta. As gavetas têm uma relação com as emoções mais profundas. Uau. Então, por que as pessoas não conseguem arrumar aquela gaveta mais preciosa? Sempre tem alguém na sua casa, sempre tem uma gaveta, aquela mais difícil. Aquela que tudo você vai pondo lá dentro, mas você não arruma. E aí você quer mexer nessa gaveta, né? Não, né? Ela nasceu para ser organizada daquele jeito, né? A pessoa bate o pé e aquela bagunça é dela. E essa relação, se você quer mexer realmente nas suas emoções, nas coisas que tu guarda lá profundamente, que você ainda não teve coragem, comece a organizar as suas gavetas. É um passo que você dá para começar a abrir as memórias mais profundas, para tu começar, depois vai te dando aquela vontade de você realmente tocar no assunto. Então é um caminho que a gente faz quando a pessoa não quer ir muito, sabe? A gente sabe que tem uma coisa mais profunda, mas a gente não quer ir. Então, vai lá, arruma as gavetas, que logo depois ela consegue liberar. Já fica a dica aí, pessoal, para anotar. Já tem alguns deveres de casa a partir dessa live de hoje. É começar pelo colocar no papel essas fontes de estresse, organizar a gaveta, começar a olhar para a despensa. Tem alguns deveres de casa aí, mas acho que vale super a pena. Né, para começar esse processo. Pelo menos as gavetinhas lá amanhã vai arrumar. E depois conta pra gente, né? Como é que ficou essa organização aí. A gente vai gostar de saber que vocês estão trabalhando o emocional, que vocês estão mais tranquilos, estão lidando melhor com a organização, que também tem a ver com o estresse. Vamos lá, já estamos aqui na contagem regressiva, na verdade está acabando o nosso tempo. Já temos um minutinho. Quando o papo tá gostoso, assim passa rápido.
faça suas considerações finais aqui para a gente encerrar, porque o tempo acabou. Gratidão mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, falando sobre o estresse, trazendo algumas dicas. Né? Quem quiser depois conferir mais algumas ferramentas, pode dar um pulinho lá no meu Instagram. Né? Adorei o nosso bate-papo e que venham outros. Mais uma vez, gratidão, Erenice, pelo convite. Eu que super agradeço a você por ter aceito. Agradeço as meninas que estão aqui conosco, a quem vai assistir isso aqui depois, porque vai ficar gravada lá. Eu vou compartilhar, vou marcar a Virna, vocês podem seguir ela lá, super indico, ótima